Nessa nossa aula de hoje, eu quero começar a ver com você alguns dos símbolos do Espírito. Nós talvez não vamos ver todos os símbolos do Espírito, mas vamos ver os mais comuns, talvez os mais usados, né, para que a gente possa aprender um pouquinho do que esses símbolos querem dizer. Né? Todas as descrições da pessoa e da obra do Espírito Santo nos ajudam, então, a entender melhor a obra do Espírito Santo na nossa vida. Cada símbolo desse que nós vamos trazer vai falar um pouquinho mais da personalidade do Espírito e daquilo que é a missão dele. Lembra que nós falamos que a missão do Espírito Santo é gerar em nós os hábitos, é gerar em nós a cultura do reino de Deus. E cada símbolo desse do Espírito vai trazer um pouco dessa cultura, vai trazer um pouco dessa ação do Espírito Santo para a nossa vida. E talvez o símbolo mais conhecido do Espírito Santo, e em todo lugar que nós vamos, né, tem esse símbolo que é a pomba. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Marcos capítulo 3, abrem comigo, vamos ler essas passagens? Marcos, e a gente vai ver esses relatos, né, em várias partes aqui dos evangelhos. Mateus, vamos começar na ordem, né? Mateus capítulo 3, verso 16, tudo isso no batismo de Jesus. Mateus 3,16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Vai dizer isso em Marcos capítulo 1, verso 10. Está aí na sua apostila, Lucas 3, João capítulo 1, verso 32. Né? Tudo isso para mostrar um caráter, uma característica do Espírito Santo. Todos os 4 evangelhos mencionam no batismo de Jesus o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, todos os 4. E aqui nós vamos ver então 2 aspectos do Espírito. Por que ele desceu como uma pomba? Por que essa figura foi usada, a pomba foi usada? Número 1, por causa da pureza do Espírito. E se a gente comparar com Mateus capítulo 10, verso 16, Mateus 16 vai falar para nós sermos simples. Nós sermos simples como a pomba. Então a pomba é símbolo de pureza. Né? Na Bíblia amplificada, Mateus 10,16 diz assim: seja inocente, inofensivo, sem falsidade, como as pombas. E essa palavra, né, de ser inocente, akeraios, no grego, ela tem o sentido de ser sem mistura. Ou seja, algo que é puro. Sabe, você vai beber aquela água ali, você olha ali, ela está transparente, ela está pura. Legal. Agora você vê ali um negocinho e vê uma cor diferente. Ela está meio misturada. Tem alguma coisa aqui que não está certa. A keraios tem o sentido de ser sem mistura, claro, transparente. Algo puro como nos metais. Por exemplo, quando você faz a limpeza do ouro. Né? Você faz aquela limpeza para que o ouro seja puro. Vai tirando o quê? Impurezas, vai tirando aquilo que não pertence ao ouro. E não é isso que o Espírito Santo faz conosco também? Não é obra do Espírito Santo apresentar, quando Jesus for apresentar uma noiva pura, uma noiva sem rugas, sem mágoas. O que é uma noiva pura? Sem contaminação. Sem contaminação das coisas desse mundo. Sabe, muitas vezes a gente fala muito, e a gente fala muito o que a gente recebe, a gente não filtra aquilo que a gente fala. E sabe uma informação que você deu e você depois descobriu que era fake news? E você passou com tanta clareza, mas com tanta certeza, só para alguém mostrar um celular para você e falar: não, rapaz, eu entrei naquele site, essa notícia é de 1978. Sabe, que de vez em quando ela fica veiculando aí. Você passou uma informação que para aquela época era uma informação verídica, mas para hoje já não é mais. Porque é como se estivesse passando aquela informação como nos dias de hoje. Está acontecendo hoje. Mas não é. E muitas vezes nós passamos uma informação que não é pura, que é contaminada. Quantas vezes nós temos o nosso pensamento contaminado com as coisas desse mundo? Onde é que nós vemos isso? Nós vemos na nossa forma de falar. Nós vemos na nossa forma de agir.
E o Espírito Santo, ele trabalha em nós, por isso o símbolo da pomba, por causa da sua pureza. Ele é o Espírito Santo. Por falar que ele é santo, a palavra santo tem o sentido de ser descontaminado. Descontaminado das coisas desse mundo, descontaminado do pecado, descontaminado dos desejos desse mundo. O Espírito é santo. Ele trabalha em nós como essa pomba, né, na figura dessa pomba, para dizer para nós que o Espírito é santo, o Espírito é puro. E ele está trabalhando isso em mim e de você. A gente até tem uma matéria na Atos falando sobre o processo de santificação. E dentro dessa matéria nós falamos sobre o processo de formação do vaso de barro. E uma das coisas que é feita no vaso de barro é quando você se pega aquele barro ali para fazer o vaso, né? Ele tem que passar por uma peneira para tirar pedras grandes, depois passa por um outro processo onde começa a se depurar ali para poder tirar as pedras pequenas. O Espírito Santo faz tudo isso com a gente. Muitas vezes a gente está vendo só aquelas pedras grandes, até fácil de tirar. O Espírito Santo vai e arranca aquilo ali rapidinho, mas aquelas pedrinhas que ficam ali, sabe aquela pedrinha pequenininha no seu sapato que incomoda? Sabe, às vezes, aquela atitude que é um negócio assim pequenininho, mas que você sabe lá dentro que está ferindo o teu espírito, sabe, aquela pedrinha precisa ser tirada. Essa atitude precisa ser purificada e o Espírito Santo faz isso conosco. Ele purifica o nosso interior, ele vai purificando a nossa alma. Nós falamos que o Espírito Santo tem uma personalidade, né? Falando de vontade, falando de intelecto, ele vai purificando a nossa vontade. E é isso que ele faz comigo e com você. Né? Akeraios, no sentido da mente, é algo sem a mistura de maldade, livre de malícia, inocente, simples. Olha só Cantares, capítulo 5, verso 2. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Esposo, abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. E ele faz essa comparação, então, da pomba ser imaculada. E ele fala isso da cabeça. Por que ele bota tudo isso junto? A pomba ser imaculada, junto ali o orvalho que vai caindo sobre a cabeça. Né? Veja só, a mentalidade do Espírito é simples. A mentalidade do Espírito, ele quer o quê? Gerar vida e paz. É o que diz Romanos capítulo 8. Então, quando nós estamos falando da pomba, nós estamos falando de algo puro. E Akeraios tem o sentido dessa pureza estar na mente também. Essa pureza não só ser a pureza do nosso homem interior, e você sabe que você é santo no seu homem interior, que isso já foi feito no seu homem interior, mas que eu e você precisamos agora lidar com uma mente que precisa ser purificada, com uma alma que precisa ser purificada. O que o Espírito Santo faz? Ele vai nos ajudando a ter a mentalidade do Espírito. E Romanos capítulo 8 fala que a mentalidade do Espírito é paz e vida. A mentalidade da carne, ela é o quê? Ela é morte. Ela nos separa de Deus. E falar aqui sobre esse orvalho, sobre essa chuva que vai caindo sobre a cabeça, está falando sobre a nossa mentalidade. Olha só Romanos 8, então 5 e 6 da NVI. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E é por isso que o Espírito Santo é chamado o Espírito da Verdade. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, é descontaminado de qualquer falsidade. Então a primeira coisa que a pomba quer nos lembrar é da pureza do Espírito Santo. O que ele vai trazer para nós é puro. A verdade é pura. Né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, ou seja, a tua palavra é descontaminada, aleluia, de qualquer falsidade. Por quê? Porque ela é usada para um processo de santificação. Como é que nós vamos sendo santificados? Aleluia. Nós vamos sendo santificados pela palavra. Atos capítulo 20, essa é uma passagem que está pulsando no meu coração, ainda mais quando nós falamos sobre graça.
né, sobre esse amor incondicional de Deus. Mas olha só como é que a graça atua. A graça, e você sabe muito bem isso, já que nós estamos falando da graça ser o amor de Deus se manifestando. E como é que o amor de Deus é derramado nos nossos corações? Pelo Espírito Santo. O Espírito que é puro. O Espírito que não está contaminado pelo pecado, não nos contamina com o pecado, não nos leva a pecar, não nos tenta para pecar, é o Espírito Santo. Então a graça, por ser a manifestação do amor de Deus, que está sendo derramada no nosso coração, ela nunca vai nos levar a pecar. A graça, como nós dizemos, não é a desculpa para que nós possamos pecar. Já que Ele nos amou, então eu posso fazer o que eu quiser. Não existe isso. Olha só, Atos capítulo 20, verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Nós estamos nos lembrando que o que nos limpa? A palavra. Jesus disse isso para Pedro. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Aleluia. Aqui tem muita coisa. O Espírito Santo está constantemente nos dando uma palavra que nos limpa. Quando você olha, por exemplo, para o tabernáculo de Moisés, a primeira coisa que eles encontravam era um altar de sacrifício. Quando passavam pela primeira porta. E a primeira porta é o caminho. Estava escrito lá em cima, o caminho. Passa pela porta, tem um altar de sacrifício, que fala da morte de Jesus. A segunda coisa que nós encontramos é uma bacia de bronze. E a bacia de bronze era justamente para que o sacerdote pudesse se lavar antes que pudesse ministrar. E esse lavar é muito importante. A bacia era feita dos espelhos das mulheres, ou seja, existia ali uma facilitação para se ver um reflexo. E aí você vê em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, contemplando como por um espelho. Como é que era o espelho daquela época lá atrás? Era o bronze polido. E aí as mulheres se olhavam naquele bronze polido, viam o seu reflexo, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Como? De glória em glória. Olhando para a palavra continuamente. Os sacerdotes tinham que se lavar naquela bacia todos os dias. Todos os momentos que eles fossem se oficializar, eles tinham que ter a imagem da palavra, para que eles não oficializassem nem ministrassem de qualquer forma, a não ser com base na verdade, na palavra. E isso limpava eles e os autorizava a poder ministrar em nome do povo, o sacerdote. E aqui diz então, em Atos 20, diz: agora pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Não só o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, é o Espírito do amor de Deus sendo derramado no nosso coração, o Espírito de favor imerecido, o Espírito do poder capacitador, que nos ajuda a fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Paulo está dizendo aqui: eu encomendo você ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança, agora preste atenção, entre os que são santificados. Em outra versão diz, entre os que estão sendo santificados. O que é essa obra de santificação? Essa obra de santificação, e você vai aprender muito mais, por isso que eu vou só tocar nisso aqui muito mais na matéria processo de santificação. Essa obra de santificação é, agora que eu já sou santo, agora que eu já nasci de novo, entenda essa questão de santidade como parte da sua natureza. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Se Ele é Espírito Santo, a nossa natureza tem a mesma essência de santidade. Então agora que eu já tenho essa natureza de Deus vivendo dentro de mim, a vida de Deus vivendo dentro de mim, o que me faz ser santo, então agora eu preciso transformar a minha mentalidade. O processo de santificação é você, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, se adequando à sua nova natureza. E essa nova natureza vem do céu, vem do alto. Então eu e você, junto com o Espírito Santo, o que a pomba está querendo dizer? Olha só quanta coisa, gente, é símbolo. Aqui nos símbolos a gente vai desvendando essas coisas. O que a pomba, na parte da pureza, ela quer dizer? Ele é o Espírito Santo e ele purifica a nossa vida para que nós possamos andar com Ele, para que nós possamos andar nos propósitos de Deus. A segunda coisa que a pomba nos dá, nesse símbolo, é a origem de onde vem essa pomba. Nós vimos lá que o céu se abriu
E quando os céus se abriram, viu como uma pomba. Uau! Ela está vindo dos céus, gente. O céu é o lugar, presta atenção, anota isso aí. O céu é o lugar irrestrito da manifestação da vontade de Deus. Onde quer que você veja céu, você pode ver um lugar onde Deus tem, como é que eu posso dizer? Onde ele tem abertura para poder agir como ele pode agir, como Deus, de maneira irrestrita, na sua e na minha vida. O que Jesus estava vendo ali? Ele estava vendo céus abertos. É de lá que ele vem para pairar. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, verso 2? Que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O objetivo do Espírito em parar sobre as águas é trazer vida ao caos. Ei, o céu está descendo sobre a nossa vida para transformar o caos da terra. Aleluia! Onde quer que o céu se manifesta, onde quer que o céu se manifeste na sua vida, na minha vida, a terra vai ser transformada. Aleluia! O caos vai ser transformado. Então isso é outra coisa que nós precisamos aprender quando nós olhamos para o Espírito Santo, para o símbolo do Espírito Santo como uma pomba. Da onde que ele vem? Do céu. Essa palavra pairar, que é a palavra raref. Raref tem o seguinte significado. Pairar, se mover, olha só que interessante, gente. Se mover de maneira afeiçoada. Lembra que nós falamos da personalidade do Espírito? Que o Espírito Santo tem uma personalidade, ele tem vontade, ele tem afeições, ele tem inteligência. Pairar, raref, significa se mover de maneira afeiçoada, com sentimentos de amor. Olha só que a gente está achando que era só que ele estava ali voando, né, dando aquela esticadinha nas asas. Não, ele não estava fazendo só isso não. Aqui fala de parar, de agir, de se mover de maneira afeiçoada, com sentimentos de amor, de apreciação e de cuidado, como uma ave faz com a sua ninhada. Aleluia! O Espírito Santo estava olhando para aquela terra que estava um caos. Uau! E ele já estava ali contemplando os planos de Deus para mim e para a sua vida. E ele já estava se movimentando de maneira afeiçoada. Uau, o plano de Deus é maravilhoso. Imagina o Espírito Santo falando isso. Uau, o plano do Pai é maravilhoso. Glória a Deus. Olha só o que o Filho vai fazer. Tudo vai ser criado através do Filho. Nossa, esses filhos que virão para a glória do Pai. Aleluia. Com sentimentos de amor, de apreciação e de cuidado. Aleluia. Era assim que o Espírito Santo veio do alto e veio como uma pomba revestindo Jesus ali com sentimentos de amor, de afeição e de cuidado. Não caiu de qualquer maneira. Ah, já que tem que fazer, vamos fazer de qualquer maneira. Deus não faz nada de qualquer maneira. Deus é amor. Tudo que ele faz com amor, com uma decisão. E os sentimentos que vêm com essa decisão, de apreciação, de cuidado. Aleluia! E esse é justamente o processo, gente, de meditação. Olha só, tanta coisa que a gente pode ver. Lembra que a gente viu sobre a pureza? E a gente viu lá em Cantares a pomba imaculada, o orvalho que vinha sobre a cabeça, né? E a gente falou um pouquinho sobre esse processo de meditação. É isso que a meditação ela quer falar, esse pairar. A gente fala que a meditação é essa interação com o Espírito Santo, onde a gente vai ruminando, você entende isso? Na nossa matéria de vida de devoção e comunhão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre meditação. Mas eu quero que você entenda que esse nosso processo do Espírito Santo vir do alto, vir do céu e se manifestar na nossa vida, e ele pairar sobre a nossa vida, né? Ele faz isso com sentimentos de amor, de apreciação, de cuidado. E isso tem tudo a ver com a nossa vida de meditação. E meditação fala de você pegar algo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Por exemplo, eu fiz aqui várias vezes essa questão da palavra saltar ao meu coração. Veja, tem tanta coisa aqui, Atos capítulo 20, verso 32.
Agora vos encomendo-vos ao Senhor, eu vou dar um exemplo, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Olha, me surgiu aqui, pum, duas palavras me chamaram a atenção aqui, poder para vos edificar. Nós estamos sendo encomendados ao Senhor, com a palavra da sua graça, que tem poder, a graça nos edifica. Ela tem o poder, por isso que nós dizemos que a graça é o poder capacitador. Ela tem o poder para nos edificar. Senhor, o que é isso? Então quer dizer, quando eu ouço uma palavra da graça descontaminada desse mundo, essa palavra tem o poder para me edificar. Essa palavra tem o poder para me fundamentar. Olha só. Aí eu começo a parar e começo a pensar nisso. Eu estou meditando. Eu estou ruminando. Você entende esse processo de ruminar? Como, por exemplo, uma vaca ou um animal que tem alguns estômagos. Se não me engano, a vaca tem 3 estômagos. E ela vai, come aquele capim e vai para um estômago. Depois vem o processo novamente, ela vai. E ela, você está vendo que a vaca tá mastigando sempre. Ei! Eu e você, presta atenção nisso, do sentido espiritual disso, que eu e você precisamos estar constantemente olhando para a palavra e comendo a palavra de Deus. E muitas vezes você não abre a Bíblia, olha só que interessante, você não abre a Bíblia, né, para você lembrar daquela passagem. Às vezes você leu de manhã um versículo e logo de tarde aquele versículo vem de novo e você para pensar nisso. Nisso daí, presta atenção, o Espírito Santo está pairando sobre a face das águas. Símbolo da palavra, água. Ele está pairando sobre a face das águas e está fazendo o quê? Ele está manifestando os sentimentos de amor, sentimentos de afeição, sentimentos de cuidado, sentimentos de apreciação sobre a sua vida. Esse é o processo da meditação. É esperar sobre algo de maneira afeiçoada. Então eu peguei essa palavra, poder para vos edificar, e eu estou esperando nela. Espírito Santo, fala comigo. Você me chamaste a atenção, você me chamou a atenção dessa expressão, poder para vos edificar. Fala comigo. Eu sei que você vai falar comigo. Nossa, que maravilha. E quando ele fala, o Espírito Santo, muito obrigado. É você esperar, olha só a expectativa, de maneira afeiçoada, apreciando e cuidando até que isso que você está lendo tenha vida. Revelação é justamente esse processo. Ele é envolvido pela meditação. Para que, através dessa meditação, é como a gente falou ali do coco, né? Você pega aquele coco e você vai abrindo, até que você consiga alcançar o que você queria. Quando você sentir no seu coração que aquilo ali gerou vida, revelação já está operando no teu coração. E é isso que o Espírito Santo vem. Quando ele vem pairar sobre o caos, ele quer trazer o quê? Vida. Veja, o processo de meditação só é possível se deixarmos o Espírito pairar sobre a palavra. Não é apenas uma meditação onde eu vou ficar parado e ficar vendo poder para vos edificar, poder para vos edificar. Dá um tempo para o Espírito Santo falar contigo. Dá um tempo, ouça o que o Espírito Santo vai falar, porque ele vai vivificar. Você sabe que a letra mata. O apóstolo Paulo fala isso. Mas é o Espírito que vivifica. O Espírito Santo está pairando para trazer vida para a palavra. Veja, Deuteronômio 32, verso 11 e verso 12. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Está falando, né? Não havia Deus estranho, da pureza da pomba. E essa águia aqui está falando que Deus nos colocou nas suas asas. Para quê? Para que a gente voe em lugares mais altos. A palavra céu, no grego, é a palavra uranos. E a palavra uranos, o sentido dela é um lugar elevado, um lugar de cima. O que o Espírito Santo está fazendo conosco, nesse símbolo da pomba, é através dessa pureza, da palavra descontaminada, ele está gerando vida no nosso coração. Olha só, para a gente terminar, 2 Timóteo, capítulo 1,
verso 6 diz assim: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. E reavivar fala de avivar, de despertar. Quando somos despertados pelo Espírito para a vida que está em nós, lembra que nós falamos que ele vem do céu para trazer vida para o caos. E quando nós somos despertados, avivados pelo Espírito para a vida que está em nós, ele aponta para onde nós devemos ir, ou seja, ele nos guia. Esse é o verdadeiro resultado da meditação. Ele está nos guiando para que nós possamos encontrar ribeiros de vida, águas vivas, aleluia! Esse é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por isso, nós aprendemos esses símbolos é tão importante. É tão importante porque nós vamos aprender desse relacionamento com o Espírito Santo, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.